Olá amigos, sejam bem-vindos de novo a mais um episódio, a mais uma história no nosso canal. E a todos que me assistem, que já vêm assistindo ao longo do tempo às histórias que eu venho publicando, agradeço a todos partilharem, agradeço a vossa amabilidade, a vossa simpatia, o facto de os vossos comentários são muito amáveis, tá? E a todos eu deixo, como sempre falo, deixo aqui em baixo o e-mail para o qual vocês quiserem enviar as vossas histórias. A partir daí vamos falando e vamos vendo se tem capacidade, ou se tem assunto, ou se tem tema para ser publicado aqui no nosso canal. E quando eu digo no nosso canal, este canal é de todos nós, portanto agradeço a todos o que o difundem, o que o publicitam, o que o partilham nas vossas redes sociais, porque faz crescer e dá mais vontade de nós no dia a dia publicarmos, ou principalmente eu, publicar mais histórias. Por isso vos agradeço muito essa vossa amabilidade. Para os que estão chegando aqui ao canal, agradeço que deixem o vosso comentário, que partilhem, que deem aqui um gosto, um like no vídeo e que subscrevam, acionem o sinito que tem aqui no vosso lado direito e para que sempre que eu lance algum canal que lance alguma história, vocês tenham acesso a ela em primeira mão. De igual modo, eu lanço sempre, todas as semanas, lanço 4 histórias, 2 em português e 2 em espanhol. Segundas e sextas sempre lanço em espanhol, quartas e sábados sempre lanço em português. Mesmo para os nativos da língua portuguesa, eu aconselho e creio que devam escutar a versão das histórias em espanhol, mesmo porque são outras histórias, outros temas, nunca são repetidas as histórias, apesar de ser outro idioma, sempre lanço histórias diferentes, mas de qualquer forma apuram o vosso ouvido para entender melhor o espanhol. Eu falo pausadamente, umas vogais muito redondas para que possam entender os nativos de português, que possam entender, tá? Hoje trago a história da Clarissa e ela diz assim, ou melhor, é o título da história: perdi ele, então não era para ser meu. Pobrezita da Clarissa. Vamos para a vinheta e já voltamos. Até já. Olá amigos, bem-vindos de novo e sem mais preâmbulos, vamos então para a história de hoje, que é a história da Clarissa. E a Clarissa diz assim: perdi ele, então não era para ser meu. Comecemos. Olá, sou a Clarissa, conheci o Paulo há 8 meses atrás, através de amigos comuns. Somos de cidades do mesmo estado e a pouco mais de 2 horas de distância uma da outra. Quando o apresentaram para mim, eu, nesse momento, achei-a legal. E então pedi o número do telefone dele a uma das minhas amigas, pois gostei muito do jeito dele, me pareceu bonito, inteligente e que talvez fosse interessante conhecer mais em profundo. Comecei a comunicar com ele por WhatsApp e, passado pouco tempo, começámos a nos conhecer melhor. Trocávamos mensagens o dia todo. Era intenso. Comecei a interessar-me cada vez mais por ele e creio que o interesse era recíproco, até que marcámos um encontro para tomar algo e podermos conversar, mas agora de forma presencial. Só que, para minha surpresa, pouco ou nada aconteceu. Pobrecita da Clarissa. Ele parecia distante e fez poucas perguntas sobre mim. Não falou muito dele e nem parecia o mesmo Paulo das mensagens. No entanto, seguimos falando por mensagem e só 2 meses depois marcámos novo encontro, que, por sinal, era o dia de aniversário da minha irmã. E aí, quase no fim da festa de aniversário, não sei se pela música ou se pelo pouco álcool que ele bebeu, decidiu pedir para eu namorar com ele. Nossa, senti um arrepio na espinha, senti calafrios, lábios secos, mamilos endurecidos e creio até que nesse momento molhei a calcinha. Opa lá. Nesse momento era tudo o que eu queria, até que enfim ficámos juntos. Começámos então a namorar, só que apenas meus amigos e os amigos deles nesse momento sabiam. Apesar de o nosso amor ser muito escondido das nossas famílias, de certa forma foi muito bonito, muito legal
e carinhoso. Ele me tratava super bem. Parecia que era o melhor namorado do mundo. Nesse momento, o nosso único problema, e aí surgem os problemas, sempre há problemas, era a distância das nossas cidades. No entanto, ele começou a frequentar mais e mais a minha cidade. E nisso eu fui gostando muito mais dele. Eu, na minha confusão de sentimentos, dizia, e realmente era o que eu pensava que sentia, que o amava. Mas ele sempre me dizia que não podia dizer o mesmo para mim, sem ter certeza dos meus sentimentos, dos seus sentimentos. E eu esperaria o dia em que ele tivesse essa certeza para me dizer. Mas por dentro ficava furiosa e muito chateada pelo sentimento não ser recíproco de ambos. Um direito que assiste, não é? Mas eu também considero que, como o amor para mim não é um sentimento, tá? Já o falei noutros vídeos, mas não é um sentimento, é uma decisão. Cabia a ele decidir amá-lo ou não para poder dizer. Provavelmente ele ainda não estava nessa etapa ou nessa fase e por isso não o dizia, deixando ela com esta confusão, com esta mentalidade de chateada. Bem, seguiremos. Um certo dia, já fazia 5 meses que a gente estava namorando, ele apareceu meio estranho, cara baixa, olhando as pedras da rua e não a minha cara. Parecia mudo e com pensamentos no outro lado. Por mais que insisti para saber o que ele tinha e o que estava pensando, ele sempre dizia que não era nada. E assim passou esse dia, sem muita coisa e sem muita conversa. Passaram mais 2 semanas e aí ele estava muito mais estranho comigo. Meio raro. Cara de cachorro mal morto, olho torto... pensamento aéreo, parece que estava desligado da gente, ou daquilo que a gente tinha. Isso pensava eu. Eu ainda continuava a importar-me com ele, mas me pareceu nesse momento que ele já não estava na mesma sintonia que eu. Depois desse dia, passou mais uma semana e ele ligou para mim. Foi bem noite e começámos a conversar normal. Entre uma conversa e outra, eu senti e notei o estranho comportamento dele. Parecia que me queria dizer algo. E aqui começa o problema. Mas não sabia como abordar o problema. Eu, tal como sempre e de forma muito direta, perguntei para ele se me queria dizer ou contar algo. E do nada, ele ficou mudo. Enrolou a conversa, tossiu, parecia que estava medindo as palavras e creio que não contava com a minha pergunta tão direta. Daí ele se incorporou e, sem mais enrolas, me disse: não sei como te dizer isto. Quando ele disse isto, eu logo fui falando e atropelando ele ao mesmo tempo. E falei: já sei até o que você quer dizer, mas não tem coragem de me pedir, certo? Só que ele me interrompeu e falou a pior coisa que eu podia escutar nesse minuto: vamos terminar o namoro, não dá mais. Nossa, nesse momento fiquei sem chão, perdi a voz, meu mundo começou a girar, fiquei de garganta seca, cabeça a 1000 por hora, um autêntico pesadelo. Mas assim que recuperei o fôlego e sem mais demoras perguntei para ele: por que isso? Você pensou bem no assunto? Você está bem? E ele falou: porque a coisa entre a gente não está legal. Eu não consigo dizer para você que a amo. Eu não consigo mudar tanto assim. Inclusive eu acho que não quero isso mais para mim. Principalmente agora. Há meses eu venho pensando nisso, só que não sabia como abordar, nem sabia qual seria a sua reação. Por isso tentei escolher as melhores palavras e a melhor época para te contar. E eu falei: e porquê é que só me diz agora? Eu sempre fui muito direta com você. E por que você não fez o mesmo comigo? E ele: porque queria falar para você pessoalmente. Não encontrei a oportunidade e nem consegui identificar muito bem qual era o sentimento que eu tinha por ti. Me levou muito tempo a entender tudo o que estava passando com a minha cabeça. A gente sempre estava falando por celular. E era verdade. Recordem que eles viviam 2 horas e tal um do outro e só de vez em quando se viam, tá? Logo fui interrompendo, a raiva estava baixando e comecei a falar atropeladamente. Então, que dizer que para você acabou a nossa história? Né, bonitão? Para você não existe mais amor, né, minha paixão? É isso? É isso que você quer? E ele: não sei, estou confuso. Não fica assim, não fica brava. Estou ainda tentando saber o que está passando na minha mente e com a minha atual situação. Estava confuso.
E eu falei, com toda a raiva do mundo: beleza, fazer o quê, né? Só quero que saiba que você marcou muito a minha vida. Gostei mesmo muito de você. E vejo que não era recíproco. Lamento que não tinha tido a coragem de o falar antes e de forma direta. Já que estamos em formato de despedida, quero-te pedir desculpa. Desculpa por todas as vezes que te fiz irritar, que te fiz controlar, de te decepcionar, de te enganar, de brigar contigo, etc. É porque esse é o meu jeito e por isso te peço desculpas e espero que seja feliz com quem quer que seja. E recorda uma coisa, ninguém é perfeito, tá? Todo mundo tem seus defeitos. Ou seja, deixa-me fazer aqui uma introdução. Até então nós pensámos que a história vinha dele se ter deixado e agora no final chegámos à conclusão que ela controlava ele, tinha-o enganado, não sei em que, tá? Não vou fazer projeções. Brigava constantemente com ele e fazia-o irritar constantemente. E como vocês sabem, o homem, geralmente, na sua gênese, é mais razão e a mulher é mais coração. Então, a maioria das pessoas que controlam muito, que têm muitos ciúmes, que enganam, que fazem o outro decepcionar-se, cada dia vai quebrando um pouquinho mais do amor que possa existir entre ambos. Tá? Então, há que saber medir tudo muito bem numa dose equilibrada, porque creio que as relações são para isso mesmo. O namoro, em primeiro lugar, foi feito para acabar. E quando eu digo para acabar, ou acaba bem ou acaba mal. Quando acaba bem, geralmente acaba em casamento, matrimónio. Quando acaba mal, acabou. Para isso é namoro. Porque senão marcava-se automaticamente, quando se conhecia a pessoa, marcava-se automaticamente a data do casamento. E não é assim. Mas, de qualquer forma, também os namoros e as relações e os matrimónios, os companheiros de vida, o que lhe queiram chamar, devem ser medidos na mesma medida. Ambos devem ceder, ambos devem conversar e ambos devem ser transparentes naquilo que querem nas suas ações. Porque fazer só o outro irritar-se, decepcioná-lo, ciúmes, controlá-lo, seja o homem à mulher ou seja a mulher ao homem, não é legal, tá? Continuando. Bem, o caso foi bom enquanto durou. Ela segue a história, tá? O caso foi bom enquanto durou. Depois de tudo o que lhe disse, mudámos de assunto, desligámos e continuámos a trocar algumas mensagens até que dormimos. Depois dessa noite, não recebi mais nenhum bom dia, nem nenhuma outra mensagem dele. Fiquei muito triste, mas fazer o quê? A vida continua. Mas o certo é que hoje eu penso quanto devo ter feito ele sofrer com o meu temperamento de desconfiada, controladora e ciumenta. Enfim, mas há um ditado que diz: se perdeu, então não era para ser meu. É verdade. Se perdeu, perdido está, não é? Estou muito triste até agora, mas estou bem. A vida deve seguir. Beijos a todos. Espero de coração que vocês gostem e que sirva de aprendizado para alguém com um temperamento similar ao meu. Aqui ela finda a história e realmente é complicado quando as relações não estão na mesma sintonia, quando um quer mais do que o outro está disposto a dar. É super complicado. As relações são feitas de ambos lados. Há um ditado português, não sei se existe no Brasil ou nos outros países que falam português, mas pelo menos existe em Portugal, que diz que quando um não quer, dois não brigam. Creio que também existe no Brasil mesmo. Então, eu, baseado nesta história, e ela já tem uns 2 anos, creio 2, 3 anos na minha mão, eu fiz uma pesquisa e há uma psicóloga que diz assim: nós devemos controlar o amor e não ter um amor controlador. Há 5 coisas que geralmente danificam as relações: insegurança, amizades controladoras, perseguição, ciúme exagerado e, por fim, falta de liberdade. Existe depois uma sexta que resume todas estas, que geralmente vai na invasão de privacidade. E realmente a insegurança, quem é inseguro demais, faz com que controle mais o outro, porque mede o outro na sua medida. Então gera, ele como é inseguro, geralmente o inseguro é o controlador, não é o contrário. O inseguro tenta controlar o outro porque pensa que o outro está na mesma medida que ele, independentemente de ser homem ou ser mulher, tá? Aqui neste mundo, há ambos. Amizades controladoras ou amizades controladas. O inseguro, normalmente é o ciumento, e o controlador tenta controlar as amizades do outro, porque pensa que sempre existem duplas intenções nas amizades do outro. Por isso, as amizades controladas. Perseguição.
quando ela fala em perseguição, a psicóloga, não fala em perseguição à pessoa, fala em perseguição àquilo que a pessoa faz, para onde vai, com quem está, o que faz. Isso é uma perseguição, acaba por ser cansativo, esgotador e etc. E deve ser muito bem medido, porque a pessoa deve pensar que aquilo que eu não quero que me façam a mim, não devo fazer aos outros. Portanto, geralmente faz o controlador, o indeciso, o inseguro, controla as amizades, o tempo do outro. Ciúme exagerado. Tudo isto resume num ciúme exagerado. Tudo é um ciúme constante. Vê problemas na própria sombra. Portanto, e isto vai desgastando a relação. Falta de liberdade faz com que o outro sinta falta de liberdade de ação. O outro sente-se limitado e vai até esgotar-se e geralmente a corda arrebenta do lado mais fraco. Tá? E geralmente é do lado inseguro. E por fim, invasão de privacidade. Quando gera a falta de liberdade, o ciúme exagerado, a perseguição, controlar as amizades, que resume na insegurança da pessoa, e tudo isto faz com que a pessoa tente, por vezes, de uma forma ou de outra, ou mais sutil ou mais direto, invadir a privacidade do outro. E as relações no namoro, tal como eu disse há pouco, devem ser para se conhecer, para desfrutarem, e devem ter algo em comum. E devem saber ceder. As relações são para isso. Então, quando um não quer, dois não brigam. Portanto, o namoro foi feito para acabar, ou bem ou a mal, ou em matrimónio, ou para acabar definitivamente. E é para isso mesmo. O namoro é para se conhecer. Porque se não dá certo, eu acho que de uma forma ou de outra, ou da forma mais correta ou menos correta, não sei, cada um deve ter a sua forma de pensar, o Paulo decidiu que não era a forma correta, e aqui nesta história a Clarissa admite que realmente era super controladora, era ciumenta, controlava ele, brigava com ele, e tudo isso foi desgastando a relação. Portanto, quem tem uma situação similar ou já passou, deve fazer uma autoanálise e ver o que realmente quer melhor para a sua vida, a sua relação, o seu futuro. Eu espero que tenham gostado da história da Clarissa e do Paulo. Espero que alguém que se identifique deixe os comentários aqui abaixo. No e-mail ou nos comentários aqui do canal, deixem a vossa opinião, o que é que vocês pensariam, o que é que vocês fariam, qual é a vossa opinião a respeito, e enviem as vossas histórias, porque é importante também difundir, ajudar outras pessoas, que na realidade estas histórias vêm de alguma forma ajudar as pessoas que têm dúvidas, que têm por vezes histórias ou estão em situações similares, e com uma claridade em como nós mostramos a essas pessoas que não estão sós neste tipo de situação, elas podem encontrar o seu caminho e o caminho para a felicidade e desfrutar da sua vida amorosa, por assim dizer. Tá? Espero que tenham gostado, desfrutem, partilhem o vídeo, comentem, deixem o vosso like. Até à próxima história, sejam felizes. Um beijo.